vimos vários tipos de memória ROM, existe também uma evolução da memória EEPROM, que é um tipo de memória ROM, chamada memória flash, que hoje em dia não é mais considerado um tipo de memória ROM, ela só evoluiu de uma memória ROM. A memória flash é aquela que a gente encontra no pendrive. A memória que o pendrive utiliza para gravar os seus dados é a memória flash. A memória flash aparece no pendrive, aparece nos cartões de memória, aparece no SSD, que a gente discutiu aqui em aula. E a memória flash, ela é uma evolução da memória EEPROM. Por quê? Porque a memória flash também pode ser gravada, apagada e posteriormente lida através de corrente elétrica. Como a memória flash pode ser apagada e gravada várias vezes através do uso de corrente elétrica, então ela é dita uma memória que evoluiu da memória EEPROM, porque a EEPROM era a memória ROM programável e apagável eletricamente. E na memória flash eu também posso programar e apagar eletricamente. Mas por que ela não é EEPROM então, professor? Por que ela recebeu um outro nome? Por que ela foi chamada de memória flash? Simples, porque esse apagamento, essa leitura e essa gravação dos dados é feita pelo próprio usuário. E quando a gente fala dos tipos de memória ROM, o termo ROM significa memória somente de leitura para o usuário. Então quem realiza as operações de escrita, todos os tipos de memória ROM anteriores, são os fabricantes ou os técnicos em eletrônica. O usuário, para gravar dados, a memória não pode ser ROM, já que ROM significa memória somente de leitura para o usuário. Portanto, a ideia é que a memória flash, por permitir gravação, leitura e escrita pelo próprio usuário, não é um tipo de memória ROM, só evoluiu tecnologicamente de uma memória ROM, mas recebeu uma outra nomenclatura. É chamada então de memória flash. E nada tem a ver com... Ela evoluiu sim de um tipo de memória ROM, mas hoje em dia não é mais um tipo de memória ROM. Isso é importante para a prova, né? Outras características da memória flash que nós também podemos indicar é algumas coisas interessantes. Tipo, tu encontra a memória flash hoje em muitos dispositivos. Tu encontra a memória flash em pendrive, tu encontra a memória flash em cartões de memória, tu encontra a memória flash no SSD, tu encontra até mesmo BIOS armazenado dentro de memória flash lá numa placa-mãe, que é a motherboard. Então tem muitas placas, placa-mãe, tem muita motherboard, que o BIOS não está armazenado em memória ROM tradicional, que o BIOS está armazenado em memória flash. E por isso mesmo, aquele BIOS pode ser atualizado. Quer dizer, eu posso baixar uma atualização do BIOS do meu computador, da minha placa-mãe, e atualizar, se ele tiver, claro, em memória flash. Porque aí a memória flash permite, sim, a escrita pelo próprio usuário, e não somente a leitura, como o caso da memória ROM. Então são características interessantes em relação à nossa memória flash. Bem, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre uma memória chamada memória RAM. Essa memória RAM significa Random Access Memory. Quando a gente traduz para o português, memória de acesso aleatório. Agora, olha só um detalhe importante. Embora o nome, a tradução de RAM significa memória de acesso aleatório, isso não é a parte mais relevante para efeito das provas de concurso. Embora é um fator importante. É importante eu saber o significado da sigla RAM, Random Access Memory, a memória de acesso aleatório. Mas repetindo, isso não é o mais relevante. Professor, então o que é o mais relevante quando a gente começa a estudar as características da memória RAM? Observa comigo. A parte mais relevante é saber que a memória RAM é conhecida como a memória principal do computador. Então as provas muito cobram isso. Indicam que a memória RAM é a memória principal do computador. E por que ela é a memória principal? Porque ela é a responsável por manter os dados que estão em processamento. A memória RAM é a responsável por manter os dados armazenados que estão sendo processados, que estão em processamento. Essa é a razão dela ser considerada a memória principal do computador. Então, repetindo, a memória RAM é conhecida como memória de acesso aleatório. Aqui eu tenho um pente de memória RAM. Professor, por que pente de memória RAM? Porque esse módulo, essa plaquinha de memória RAM que tem vários microchips, é ali dentro que são armazenados os dados, essa plaquinha tem um formato de um pente, por isso foi chamado de pente de memória RAM, que pode ser chamado tecnicamente de módulo de memória RAM.
E é ali que tem vários chips nessa plaquinha de memória RAM e é lá que são gravados os dados da nossa memória RAM, a memória principal do computador, que tem esse nome justamente porque é a responsável por manter os dados que estão em processamento, como a gente acabou de observar, ok? Bem, uma característica da memória RAM é que ela é uma memória volátil, isto é, a memória RAM perde os dados na ausência de energia elétrica. Então, os dados precisam de energia elétrica para serem mantidos armazenados. Isso é um detalhe importante, porque quando nós vamos comparar a memória ROM com memória RAM, a memória ROM é somente de leitura. A memória RAM é de leitura e escrita. Observa, a memória ROM é somente de leitura. A memória RAM é de leitura e escrita. O que mais, professor? A memória RAM é volátil, porque a memória ROM é não volátil. Observa, memória ROM não volátil, memória RAM volátil. Isso quer dizer que ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Se acabar o fornecimento de energia elétrica do teu computador, se o teu computador for desligado de forma abrupta ou for desligado totalmente, simplesmente quando tu desligar o teu computador e acabar o fornecimento de energia elétrica, todos os dados que estão armazenados lá naquele pente de memória RAM, lá naquele módulo, serão apagados. Isso porque ela é volátil. Então ela perde todos os dados na ausência de energia elétrica. Para ser mais simplista, quando tu desliga o teu computador, todos os dados armazenados na memória RAM serão apagados, serão perdidos, assim que tu desligar o teu computador. Essa característica é muito importante que tu conheça. Ok? Bem, outra coisa, em relação à capacidade de armazenamento usual da memória RAM, nós podemos dizer que a memória RAM hoje em dia, a capacidade mais comum é na casa dos gigabytes, dos bilhões de bytes. Embora alguns sistemas mais portáteis, como smartphones ou tablets, ainda podem apresentar memória RAM na casa dos megabytes. Mas o mais comum para um computador de uso pessoal, hoje em dia, é que a capacidade de armazenamento da memória RAM gire na casa dos gigabytes. Como, por exemplo, eu tenho lá um computador com 1 gigabyte de memória RAM, com 2 gigabytes, ou com 4, ou com 8, ou com 16 GB, ou com 32 gigabytes de memória RAM. Mas na casa dos gigabytes. Como giga quer dizer bilhões, então eu poderia dizer que o mais comum para a capacidade de armazenamento da memória RAM no teu computador é na casa dos bilhões de bytes, já que giga significa bilhões. Então, por exemplo, comprei um computador e ele tem 8 gigabytes de memória RAM. Então ele tem aproximadamente 8 bilhões de bytes de memória RAM. Aproximadamente. Isso é uma capacidade usual que a gente encontra nos computadores atuais para memória RAM do computador, para a memória principal. Bem, assim como existem tipos de memória ROM, também existem tipos de memória RAM. Eu poderia destacar aqui SRAM como sendo memória RAM estática e DRAM como sendo memória RAM dinâmica. A memória SRAM, a memória RAM estática, é muito rápida e com custo alto de produção. Observa, mesmo que o nome dela seja SRAM de memória RAM estática, na verdade ela é uma memória muito rápida, só que tem um custo alto de produção. A maior parte da memória RAM do teu computador é a memória DRAM, que são memórias RAM do tipo dinâmica. Então quando eu tenho DRAM é Dynamic RAM, memória RAM do tipo dinâmica. São memórias RAM que são do tipo um pouco mais lenta e com custo mais baixo de produção, se comparado a SRAM. Atualmente é o tipo mais utilizado de memória RAM. Aí alguém me diria, não, professor, no meu computador eu não uso DRAM, eu uso DDR. Mas observa, quando a gente fala sobre as memórias dinâmicas DRAM, existem vários tipos de memória RAM dinâmica, isto é, DRAM no teu computador. Entre elas, algumas mais antigas, como FPM, EDO, a própria SDRAM, que é a memória RAM dinâmica sincronizada, por isso SDRAM. E temos também as RDRAM, Rambus Dynamic RAM, e as mais utilizadas atualmente são as DDR. Então, se eu te perguntar, hoje em dia, qual é o tipo de memória RAM mais encontrado nos computadores atuais? São as memórias do tipo dinâmica, DRAM, Dynamic RAM, do padrão DDR. Então, as memórias DDR são os tipos de memória RAM dinâmica mais encontrados nos computadores atuais. E aí é claro que tem variações das DDR. Tem memória DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Aí as memórias do tipo DDR foram evoluindo com o passar do tempo, né?
Também existem as memórias dinâmicas, as memórias RAMs do tipo dinâmica, que são conhecidas como memórias de vídeo, como por exemplo VRAM, que é a memória RAM de vídeo, e as GDDR, que são as DDR gráficas, que são tipos de memória RAM muito encontrada nas placas de vídeo. Aqui eu mostro, por exemplo, um chip de memória VRAM, que é uma memória RAM de vídeo. E aqui uma GDDR, que também é uma memória RAM de vídeo, que tu encontra nas placas de vídeo. Então, quando tu compra hoje em dia uma placa de vídeo, essa placa de vídeo costuma vir com memória RAM, na própria placa de vídeo, para armazenar os dados que estão em processamento relacionados às imagens que vão aparecer na tela. E essa memória RAM de vídeo que vem hoje em dia nas placas de vídeo é tradicionalmente conhecida como GDDR, que seria a memória DDR gráfica. O G vem de Graphics, então é Graphics DRAM, é uma memória RAM dinâmica gráfica do padrão GDDR. Então GDDR e VRAM são memórias RAM também, dinâmicas, mas de vídeo, que são muito encontradas nas placas de vídeo e que servem especificamente para armazenar dados relacionados às imagens que estão sendo processadas, para justamente aparecer com mais velocidade na tela do teu computador. Certo, pessoal? Bem, quando a gente fala dessas variações, né? SDRAM, memória RAM dinâmica sincronizada, DDR é a Double Data Rate, daí que vem o termo DDR, é um tipo de memória RAM, como eu disse, uma das mais utilizadas, e que realiza 2 transferências por ciclo. Por isso acaba sendo o tipo de memória RAM mais utilizada nos computadores atuais, as memórias do tipo DDR. Uma outra característica que nós temos em relação ao estudo da memória RAM é o seu encapsulamento. Quando a gente fala de encapsulamento de memória RAM, surgem vários termos, como por exemplo SIM, DIM e RIM. O que é um encapsulamento da memória RAM? É o formato do módulo, é o formato do pente de memória RAM. Por exemplo, os módulos SIM, que são módulos mais antigos de memória RAM, gravavam em apenas uma linha de contatos. São os Single Inline Memory Module, quer dizer, um módulo de memória simples em linha. É um tipo de encapsulamento de placa, de módulo de memória RAM, para encapsular a memória RAM, para botar dentro dessa plaquinha, mais antigo. Tem também os módulos SIM de várias vias, tem de 30 vias e 72 vias. Tanto eles são antigos, como eu disse. Já os módulos DIM são módulos mais modernos, mais utilizados atualmente. Então as memórias do tipo DDR que eu comentei hoje para ti, que são as mais utilizadas, normalmente estão encapsuladas em módulos do tipo DIM, que é o Dual Inline Memory Module, quer dizer, o módulo de memória dupla em linha, porque ele tem 2 linhas de encaixes de contatos para fazer a transferência de dados. Então, os módulos, o encapsulamento DIM é atualmente um dos mais utilizados para encapsular a memória RAM do padrão DDR. Lembra disso então? SIM, DIM ou RIM são considerados encapsulamentos de memória RAM. E os módulos DIM também têm variedades de quantidade de vias, 168, 184, 240. Tem também os módulos RIM de 184 vias, que é um outro tipo de módulo de encapsulamento de memória RAM. Então, além de ter a ideia de tratar a memória RAM com os seus tipos, ainda tem o encapsulamento, quer dizer, temos que saber quais são os principais encapsulamentos dos módulos de memória RAM, os mais importantes, como eu disse, SIM, DIM e RIM, para encapsulamento da memória RAM do computador.